Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Estamos meditando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 10 e 11. O dia de hoje também é o dia de número 310. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com a graça de Deus, estamos avançando na nossa meditação com a Sagrada Escritura, a Bíblia em um ano. Estamos meditando Atos dos Apóstolos, um dos livros de Lucas, São Lucas. Do mesmo jeito que nós temos o Evangelho, temos também Atos dos Apóstolos. Quando nós falamos sobre estudo bíblico, normalmente se usa essa expressão, provavelmente, tudo indica. Por quê? Porque a pesquisa bíblica ela é sempre muito dinâmica e sempre tem novas descobertas. Mas eu fico com aquilo que a igreja sempre ensinou, e esse livro, durante toda a história da igreja, ele sempre foi considerado como uma obra de Lucas. Lucas, que era aquele que foi discípulo de São Paulo. E aí, naturalmente, o texto ele não foi escrito em uma única vez, e aqui precisa ficar muito claro, às vezes nós temos esse pensamento, olha, o texto foi como se fosse uma noite ali, ele pega e escreve tudo. Não, ele foi escrito em vários momentos diferentes, nós temos vários blocos diferentes. E pode ser que até parte desse texto ele tenha sido escrito por outra pessoa. E esse texto de Atos dos Apóstolos nós encontramos aqui sendo narrado um período de aproximadamente 30 anos. Então, desde Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, até ali pelo ano 63, 65 mais ou menos, quando São Paulo ele estava em Roma e ali ele vivia um período de paz, mas depois de alguns meses, alguns anos, ele seria morto do mesmo jeito que foi São Pedro. Então aqui nós temos um livro para narrar um período de mais ou menos 30 anos. Nós temos o mesmo autor do Evangelho de São Lucas. Nós já vimos outros dias também que um dos desejos de São Lucas era escrever uma história da salvação. Como que Deus ele vai agindo na vida do povo. A história é o local onde o ser humano se encontra com o divino. E aí, através da ação do Espírito Santo, esse encontro ele vai sendo narrado de diferentes formas por São Lucas. Através da pregação, através de milagres, através da vida comunitária, através da partilha, mas também através da perseguição. Um dos pontos também que imagino que esteja claro para cada um de nós é que o cristianismo nascente, ele se encontra e ele acaba sendo uma continuidade de Israel. Então nós temos ali Israel antigo, nós temos toda a história de Israel, e aí o cristianismo é como se fosse a continuidade daquilo que era a história de Israel. Por isso que em muitos momentos, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, fica muito claro. Toda a história da salvação, toda a história do Antigo Testamento não teve um fim em si mesmo. Foi uma preparação para a vinda do Filho de Deus, para a vinda de Jesus. Então aquela história foi um meio de preparação para a vinda de Cristo. E depois da ressurreição de Cristo, essa história ela continua através da igreja. A partir de hoje nós vamos perceber que o povo eleito, no Antigo Testamento era Israel, agora o povo eleito ele amplia-se e ele vai tomando dimensões mundiais. Antigamente, o povo de Deus era aquele povo que estava em um determinado local geográfico, aqueles que estavam em Jerusalém, aqueles que estavam em Israel. A partir de hoje, nós vamos percebendo cada vez mais povo de Deus, ele tendo uma amplitude, um alcance muito maior
do que apenas um espaço geográfico. A extensão do povo de Deus vai alcançar todo mundo. Capítulo 10 e 11, nós também temos aqui feitos, obras fantásticas, importantíssimas de São Pedro. Capítulo 10, o padre vai dizer com as minhas palavras, daqui a pouco nós vamos tocar o texto. Aqui nós temos a conversão de Cornélio. Cornélio era um alto funcionário do Império Romano, e aqui nós já percebemos algo, muitas vezes através de teologias meio misturadas com ideologia, era como se Cristo viesse apenas para uma classe social. Acaba dividindo pobres e ricos, Jesus contra os ricos, nós devemos ser a favor dos pobres. Jesus, ele sempre teve um apreço, ele sempre teve um cuidado com aqueles que eram mais frágeis, com aqueles que precisavam de mais ajuda. Mas Jesus, ele nunca excluiu ninguém, nem a igreja nascente excluiu. Existiam pessoas ricas, existiam pessoas de poder aquisitivo alto que faziam parte da igreja. E aí nós vamos perceber no dia de hoje que Cornélio, funcionário do Império Romano, ele se converte e lá na casa dele vai acontecer, primeiramente através de um sonho, vai acontecer aqui uma das decisões mais importantes da história da igreja. A decisão de ruptura com muitas das tradições que eram comum para os judeus. E aqui, daqui a pouco nós podemos tocar o texto, era mais ou menos assim. Os judeus, eles não podiam comer carne de porco, não podiam comer carne de vários animais, porque consideravam impuras. E aí aparece um anjo que diz para São Pedro que era para ir para a casa de Cornélio. E aí quando chega na casa de Cornélio é oferecido para ele uma carne que era considerada impura. E aí Pedro, ele diz de forma muito clara, não posso tocar uma carne, um alimento que é impuro. Nunca fiz isso durante toda a minha vida, não é agora que eu vou fazer. E aí uma voz do céu diz assim, Pedro, Pedro, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. É aquilo que Jesus já tinha dito, que faz algo ser impuro, não é aquilo que vem de fora, mas aquilo que está dentro do ser humano. Irmãos e irmãs, em poucas palavras agora, talvez a parte mais importante do vídeo de hoje. O que nós precisamos ter assim de forma muito clara no estudo de Atos dos Apóstolos é a igreja ela vai se expandindo territorialmente e a igreja cada vez mais ela vai se desvinculando de ser como se fosse uma continuação, como se fosse perdão da palavra, como se fosse um puxadinho de Israel. Muitas vezes na nossa casa você tem uma casa, vai fazer um puxadinho, faz um cômodo a mais. A igreja não era um puxadinho do judaísmo. A igreja, aqui ela vai começar a alcançar os pagãos. Vai ter pessoas pagãs, pessoas romanas. A igreja cada vez mais ela vai compreendendo a sua missão universal. Vai ficando cada vez mais claro a universalidade da igreja. Por quê? Porque a salvação era para todos. Como o padre disse há pouco tempo atrás, antigamente, há poucos minutos, no começo do vídeo, antigamente a salvação e os santos eram considerados aqueles que eram de Israel. E agora a salvação e os santos alcançam uma compreensão e uma extensão cada vez mais mundial. Então, nós temos aqui o testemunho de Cornélio, e aqui vale a pena memorizar esse nome, vale a pena lembrar isso. Eu conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, falei assim, mãe, um dos vídeos, ela comentando que achou interessante, que achou importante, ali no final do vídeo de São João, sobre a crucifixão, sobre o jardim, que tem também a relação com o Jardim do Éden. Eu falei assim, mãe, um dos vídeos que eu mais gostei foi da cura do cego, capítulo 9 e 10 ali de São João. Aquele vídeo ali eu gostei bastante. E ela falou, filho, não lembro, é tanto vídeo, como que você vai querer que eu lembre capítulo 9 e 10 de João? A mãe tá com... Então, minha mãe depois vai brigar comigo, está acompanhando agora pela TV Século XXI, sempre 6h25 da manhã. E ela falou, filho, eu leio, depois eu não lembro mais no outro dia o que eu já li. Então, ainda bem que os vídeos estão sendo gravados. E aí ela fazia essa partilha, e ela... eu lembro que ela comentava assim também comigo, e eu acho que a impressão... Eu acho que é a nossa impressão. Conforme nós vamos lendo a Sagrada Escritura, cada vez mais que nós vamos lendo, nós vamos percebendo assim um paralelo muito claro entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, do jeito que o jardim
do Éden foi onde Deus ele faz uma aliança com o ser humano, depois o Jardim das Oliveiras, através da obediência de Jesus, esta aliança ela é refeita, e aí depois na ressurreição de Jesus, esta aliança ela alcança um valor ainda maior, que é o valor salvífico. O ser humano ali, ele é salvo por Deus. Então, São Pedro, uma das personagens principais, o capítulo 10 ele vai falar sobre isso. Nós podemos ver aqui, vai aparecer o nome de Pedro, vai aparecer o termo Espírito Santo várias vezes. Pedro, ele, ali no versículo 15, uma segunda vez, Pedro ouviu uma voz que disse: Pedro, o que Deus purificou, não chames tu de profano. Sucedeu isto por 3 vezes e logo o objeto foi recolhido do céu. Então é como se um objeto tivesse aparecido e depois ele foi recolhido. Esse objeto era um alimento que era considerado impuro. Pedro teve esse sonho que ele poderia comer um alimento que era impuro, que a partir daquele momento Deus ele estava rompendo, ele estava transformando aquilo que era uma lei antiga em um novo mandamento. Qual que é o novo mandamento? Nenhum alimento ele seria considerado impuro. Só os alimentos que tivessem algo relacionado ao sangue, e depois nós vamos ver melhor sobre isso no capítulo 15, o capítulo do Concílio de Jerusalém. Então, capítulo 10, um capítulo aqui muito importante. São Pedro, ele vai na casa de Cornélio, dos versículos 34 e seguintes, nós temos Pedro na casa de Cornélio, e aqui acontece também um grande querigma, a mensagem principal da vida de Jesus, ela é apresentada por São Pedro na casa de Cornélio. E aí eu grifei aqui, peço que vocês deem uma atenção especial aos versículos de 37 seguintes. E aí São Pedro, ele faz um querigma, ele faz um anúncio primeiro sobre aquilo que é essencial sobre a vida de Jesus. Ele diz que Jesus foi morto, suspenderam Jesus em um madeiro, e aí depois ele ressuscitou. E aí foi ordenado ao povo que desse testemunho daquilo que tinha acontecido, que tinha sido anunciado já pelos profetas. E era isso que Pedro estava fazendo. Versículo 44, aqui também ele é fundamental. O padre diz aquilo que é minha compreensão e nós vamos ler. Aqui nós encontramos um Pentecostes dos pagãos. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2? Nós temos o Pentecostes dos apóstolos e de algumas mulheres que estavam lá presentes, receberam o Espírito Santo. Mas aqui, nós vamos ver isso, capítulo 10, versículo 44, o Espírito Santo também atinge os pagãos. Isso mostrando a missão universal da igreja. Versículo 44. Pedro estava ainda falando estas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram estupefados, ao ver que também sobre os gentios se derramara o dom do Espírito Santo. É isso que o padre acabou de dizer. Aqui, no capítulo 10, depois que Deus ele deixa claro para São Pedro que não havia mais aquela lei sobre alimentos impuros, aqui acontece o derramamento do Divino Espírito Santo também sobre os pagãos. Aqui vai ficando muito claro, Deus ele quis preparar um povo, preparou Israel, mas esse povo era apenas uma preparação. Deus ele queria que a humanidade como um todo ela fosse salva. Por isso que cada vez mais a igreja ela vai entrando no mundo pagão através da conversão de pessoas que eram pagãs. Irmãos e irmãs, nós continuamos ali no capítulo 10, no capítulo 10, e aqui tem um dado que eu gostaria de ter meditado com vocês no momento que Filipe ele batiza o eunuco, e aqui nós vamos encontrar um outro batismo e nós vamos parar um pouco e vamos meditar sobre o batismo no início do cristianismo. O que aconteceu nós temos
Cornélio. E o que acontece com Cornélio, que era esse centurião romano? O texto diz assim, ali, principalmente a partir do versículo 47. Então disse Pedro: poderia alguém recusar a água do batismo para estes que receberam o Espírito Santo como nós? E determinou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pediram-lhe, então, que permanecesse ali por alguns dias. Então, no início da Bíblia, aqui é muito claro, o batismo como um sacramento, ele surge, ele aparece em Mateus capítulo 28, ali aproximadamente versículos 21 e seguintes. Ide batizai a todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Atos dos Apóstolos começa esse batismo. Nós temos Filipe batizando um eunuco, alguém que era da Etiópia. Aqui nós temos um pagão chamado Cornélio sendo batizado. Algo que é muito claro e visível, parece até engraçado, mas que é visível o batismo acontecia através da água, mas nunca disse o tanto de água que era preciso para ser batizado. Provavelmente a maioria dessas pessoas, praticamente quase todas, eram batizadas por imersão, realmente uma piscina. Mas haviam locais, tem ali um batismo que aconteceu depois de uma cadeia, de uma prisão. Pessoa que saiu da prisão já foi batizada. Na prisão não tem piscina. O principal quando se fala de batismo e até hoje acontece isso, quando nós falamos de um sacramento é preciso 3 coisas. É preciso a matéria, é preciso a fórmula, é preciso o ministro e é preciso a intenção. Essas 4 coisas são necessárias. Então, qual que é a matéria? A matéria é a água. A matéria não é muita água, porque tem gente que diz, olha, o batismo para ser verdadeiro tem que ser por imersão, tem que ser só na piscina, tem que ser só no rio. Ué, se fosse pela quantidade de água, daria uma sugestão de deixar no oceano por uns 20 dias lá embaixo do oceano, aí seria mais batizado do que apenas mergulhando na água. Então, a bênção seria muito maior. Irmão, irmã, pode ser uma gota de água na cabeça, ou 3 gotas de água na cabeça, pode ser mergulhando num rio, pode ser ficando no oceano 20 dias. A matéria é a água e não a quantidade da água. Se você pega uma partícula da Eucaristia, se você pega uma Eucaristia de 1 metro quadrado, é o corpo, sangue e alma, divindade de Jesus da mesma forma. Então, no início do cristianismo, nós já encontramos de forma muito clara o desejo de São Lucas, o desejo dos apóstolos de mostrar a cada um de nós que o essencial estava na matéria, que é a água, e não na quantidade da água. Então, claro, Martinho Lutero, ele precisava ser do contra, porque se ele não fosse do contra, ele continuaria sendo católico. E aí, para justificar problemas morais, problemas de compreensão da Sagrada Escritura, ele acaba dizendo que as obras não são necessárias e em vez de querer reformar a igreja, ele acaba fazendo uma grande revolução. Então Lutero e os seus sucessores, até hoje as igrejas e comunidades protestantes cada vez mais se dividem, uma precisando ser diferente da outra, porque se não tem novidade, aí eles acabam se unindo. E se não tem diferença com o catolicismo, eles acabam voltando a serem católicos. Então, a divisão, ela parte da necessidade de algo ser diferente. Por isso que muitas vezes acabam criando inúmeras diferenças. Mas aqui no texto é muito claro qual que é a matéria. A matéria é a água. Qual que é a fórmula? Também usar o nome de Cristo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome de Jesus. E aí depois quem que é o ministro? O ministro é alguém que era batizado. O ministro eram os apóstolos. E a intenção, aquele que recebeu o batismo precisava ter a intenção. Padre, uma criança tem intenção? Não, ela não tem. Mas ela é batizada na intenção do seu pai, na intenção dos seus padrinhos. E desde o começo da igreja aparece com Santo Irineu, que viveu ali pelo ano 180 mais ou menos, Orígenes, que viveu no ano 210, dizendo assim: Cristo morreu na cruz por homens, mulheres e também pelos bebês e crianças. Esses não podem estar privados do batismo e da bênção de Deus. Ou seja, desde o terceiro, desde o segundo século, desde o segundo século já vai ficar muito claro que o batismo das crianças era também uma tradição cristã. Irmãos e irmãs, o capítulo 10
inteiro vai falar aqui dessa ruptura com a proibição de comer alimentos que eram considerados pagãos. E no capítulo 11, nós vamos perceber de novo Pedro. Pedro ele volta para Jerusalém, e aí ele vai voltar para Jerusalém, vai justificar a sua conduta. Vai dizer que aquilo que ele realizou foi por obra de Deus, que foi um anjo, foi uma voz do céu que disse: Pedro, come, Pedro, levanta-te, imola e come. Versículo 27 do capítulo 11. E aí ele fez aquilo e uma voz disse: não chames de profano aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E aí Pedro se alimentou, primeira vez talvez na vida, de um alimento que era considerado impuro. E aí a decisão final que vai ser consolidada em Atos capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém, a decisão aqui sobre a ruptura com alguns costumes muito conservadores e exigentes do judaísmo, acontece no versículo 18. Diz assim: ouvindo isso, tranquilizaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios Deus concedeu o arrependimento que conduz à vida. Ao mesmo tempo que a igreja ela vai se expandindo geograficamente, ela vai se expandindo nos povos que vão fazendo parte dela. Ela sai de Jerusalém e já chega na Judéia e chega na Samaria. Ela começa com os judeus, que eram de Israel. Depois ela alcança, ela atinge os judeus que eram considerados também judeus helenistas. E agora a igreja também alcança os pagãos, alcançando um funcionário do Império Romano. Esta dinâmica de expansão da igreja, ela precisa ser compreendida por todos nós. E o capítulo 8, ele deixa muito claro que é obra do Espírito Santo, mas tudo isso começa a acontecer porque depois da morte do diácono Estevão, começa a perseguição à igreja. E aí, com medo da perseguição, os sucessores ali dos apóstolos e a comunidade, ela começa a se espalhar por vários lugares diferentes. No versículo 19, capítulo 11 ainda vai mostrar uma terceira parte da expansão da igreja. Diz assim: aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação que sobreviera por causa de Estevão, espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, para mim aqui, existem outros textos, um que eu tenho aqui, vai dizer que foi ali no capítulo 12 que a igreja vai alcançar territórios pagãos, mas para mim aqui nesse capítulo 11, a partir do versículo 19, vai ficando claro que a igreja, ela sai de Jerusalém, sai da Samaria e da Judéia. Ela começa a alcançar também Fenícia, Chipre e Antioquia. A igreja começa a alcançar outros lugares. Veja o versículo 20. Havia entre eles, porém, alguns cipriotas e sirineus, estes chegando a Antioquia. Falaram também aos gregos, anunciando-lhe a boa nova do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número daqueles que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. A igreja ela sai de Jerusalém, ela se espalha por Israel, e agora ela chega até na Síria, onde atualmente é a Turquia, chega na cidade de Antioquia. É isso que nós vemos no versículo a partir do versículo 20. Olha o versículo 22. Ora, a notícia chegou aos ouvidos da igreja que está em Jerusalém, pelo que enviaram Barnabé a Antioquia. Versículo 25, aqui Paulo ele vai praticamente desaparecer um pouco de Atos dos Apóstolos. Entretanto, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. De lá, encontrando-se, conduziu a Antioquia. Durante 1 ano e meio, conviveram naquela igreja. Ensinaram numerosa multidão. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, receberam o nome de cristãos. Então, Barnabé ele percebeu que precisava de ajuda, ele vai lá em Tarso, encontra São Paulo. Então, não foi no momento ali que São Paulo
ele caiu daquele animal e se converteu, que ele já começou a ser missionário. Não, isso daqui é um dado muito importante. Ele voltou para Tarso, depois Barnabé vai e leva ele para Antioquia para preparar para ser missionário. Irmãos e irmãs, esta é a história da igreja, esta é a história de Atos dos Apóstolos. Leia, medite e grife. Amanhã, com a graça de Deus, capítulos 12 e 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.